É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Boa noite, amados. Boa noite, queridos. Tudo bem? Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos cear, nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Por isso queremos muito ouvir a palavra de Deus nessa noite. Queremos muito que o Espírito Santo continue tendo liberdade aqui. Deus está nesse lugar, amém, queridos? Se o seu coração estiver aberto, Deus vai tocar em você aqui. Se o seu coração estiver aberto, Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O tema da nossa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, o tema é disponível, disposto e flexível. Você consegue repetir? Só mais uma vez, bem alto. Disponível e flexível. Amém? Diga graças a Deus. Tem alguma coisa no meu rosto, bem? Eu gosto quando a esposa senta assim pertinho da gente, que ela já fica de olho na gente, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Pode parecer uma bobeira para alguém que ouça eu falar isso agora. Pode parecer até uma bobeira. Ou pode parecer algo normal para você. Mas eu creio num Deus que se comunica conosco. Eu liguei para o meu amigo Tiago. Tiago, ele é membro da Poema em Taubaté, a igreja Poema, pastor Leandro Barreto, pastora Érica Barreto e mais outros pastores. E eu liguei para ele hoje de manhã, perguntei se ele tinha ido à igreja. Não fui. Fui participar do culto de manhã. Falei, que legal, quem foi que pregou? Foi o pastor Leandro que pregou. Falei, amém. Qual palavra que ele pregou? Ele pregou Atos capítulo 8, ele falou sobre Filipe. Ele falou sobre Filipe. Isso às vezes pode parecer algo simples para você, ou pode não parecer nada para você. Mas assim, quando você tem uma paternidade sobre a sua vida e de repente, sem que você saiba, Deus está falando algo no seu coração aqui, e de repente você pergunta para um irmão, e ele diz, o seu pastor está pregando a mesma palavra. Eu creio que há algo de Deus acontecendo nessa palavra aqui, queridos. Prepara o teu coração, deixa Deus falar com você. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Querido, Atos dos Apóstolos registra um momento poderoso e maravilhoso de Deus junto ao seu povo. Em Atos dos Apóstolos nós podemos aprender que a promessa do Espírito Santo se cumpre, e aquele povo que seguia Cristo, os discípulos, as pessoas que acreditavam em Cristo, Jesus, antes dele subir aos céus, ele dá uma missão para aquelas pessoas. Olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois disso vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Samaria
como em toda a Judéia e até os confins da terra. A igreja verdadeiramente ela nasce e ela recebe, sabe, o revestimento de Deus é com o Espírito Santo. Jesus já havia sido preso, condenado e morto, mesmo sendo inocente. Mas ao terceiro dia ele vai lá e ressuscita. E ele diz para eles: vocês devem ficar em Jerusalém, porque eu vou para o meu Pai, e Ele enviará o Consolador das vossas vidas. Queridos, após eles serem cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho, e as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão se entregando para Deus. E a partir do momento que esse povo começa a ter essa intimidade tremenda com Deus e com o Espírito Santo, e começam a pregoar as boas novas, a palavra, ao mesmo tempo que coisas maravilhosas começam a acontecer, as perseguições começam a acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você: se você realmente está vivendo o evangelho genuíno, você vai enfrentar perseguições. É impossível alguém servir a Deus de verdade e não ser perseguido. Pelo contrário, nós vivemos num tempo hoje que ser um cristão temente a Deus, que vive em santidade, que não negocia com o pecado. Hoje nós temos que entender que o evangélico já virou uma religião como qualquer outra. Existem muitas pessoas que não saem da igreja local, que não sai da caixinha da igreja, mas quando você olha para a vida dessa pessoa, você não vê nenhuma mudança, você não vê nenhuma transformação, você não vê nenhum progresso na sua natureza, nenhuma transformação nela. Querido, deixa eu ensinar uma coisa para você. Você ir à padaria não faz de você um padeiro. Você ir numa oficina mecânica não faz de você um mecânico. Querido, você ir no CTA não vai fazer de você piloto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vir à igreja não significa nada se você não deixar Deus fazer uma obra na sua vida. Irmãos, ser um cristão que vive a palavra verdadeiramente, você não precisa fazer muito não. É só você viver o que você tem ouvido, que isso vai gerar conflito com as pessoas em volta. Porque o mundo vive de um jeito, mas se nós vivemos da maneira que Deus se agrada, nós vamos ter, infelizmente, nós vamos causar impacto em volta. Nós vamos causar impacto nas pessoas. A perseguição começou. Havia um homem, um jovem chamado Saulo. Você leu comigo aqui. Ele estava devastando a igreja. Irmãos, na verdade, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje eu quero que você entenda. Isso aqui não é igreja, isso aqui é apenas um prédio. A igreja é você. Diga para o irmão do seu lado: isso aqui é um prédio, a igreja é você. Fala de novo, acho que ele não entendeu. Fala, a igreja é você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não responda para o irmão, não. Responda para você mesmo. Que tipo de igreja você é? Não pergunta não. Senão você pode até levar uma ainda. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja eu sou? Queridos, nós somos igrejas vivas. Diga, eu sou uma igreja viva. O Espírito Santo não habita em você? Jesus não habita em você? Aonde você for, você está carregando o Espírito Santo, você está levando o Espírito Santo. Aonde você for, você está levando Jesus. Que tipo de igreja é você? Porque voltando à atualidade e falando de instituição, de placa, tem muitos lugares que tem placa de igreja, cadeira de igreja, pastor de igreja, altar de igreja, som de igreja, mas não é igreja. Não é igreja, irmão. A verdadeira igreja é aquela que não negocia com a palavra.
é uma igreja comprometida totalmente com o Evangelho. Que tipo de igreja nós temos sido? Sabe, irmãos, houve homens e mulheres na Bíblia que quando nós lemos sobre eles, dá vontade de chorar. Aqui mesmo nós começamos a ler esse texto da pregação e fala que Paulo consentiu, ou seja, Saulo participou da morte de Estevão. E que a morte desse homem chamado Estevão causou uma grande lamentação entre a igreja. E foi a partir da morte de Estevão que estourou essa perseguição tremenda contra a igreja, fazendo pessoas se dispersarem. Olha o que diz aqui sobre esse Estevão. Atos 7, um pouquinho para trás. Atos 7, versículo 54. Que tipo de igreja eu tenho sido? Quando eu olho para Estevão, eu falo, é esse tipo de igreja que eu quero ser. É esse tipo de cristão que eu quero ser. Atos 7, versículo 54 diz assim: e ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do quê? Cheio do levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmão, quando eu olho para Estevão, eu entro em crise comigo mesmo. Quando eu olho para Estevão, eu começo a perguntar: que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de igreja eu tenho sido? Irmãos, Estevão era um diácono. Não sei se você sabe disso. Procure estudar sobre Estevão. Estevão era um diácono. Meu Deus do céu, ele era um diácono. Ele era um obreiro. Os diáconos foram levantados para que os apóstolos não deixassem o ministério da oração e da palavra. Os diáconos foram levantados para ajudar a supervisionar a parte social da igreja. Ele era um diácono. Só que por ele viver um evangelho tão genuíno e não se envergonhar do evangelho de Cristo, eles levaram esse homem para ser julgado. E olha, eu queria muito que você essa semana tirasse um tempo para ler todo o discurso que ele fez. Ele prega a palavra de uma maneira ousada, cheia do Espírito Santo. Só que depois que ele prega a palavra para aquelas pessoas, ele vai desde o início da criação, mostrando que tudo apontava para Jesus, e que Jesus é o motivo de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que eles ficaram furiosos com ele, que eles rangiam os dentes, vendo aquele homem pregar. A Bíblia diz que eles taparam os ouvidos, e unanimemente eles se juntaram, pegaram aquele homem, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejar ele. E sabe o que aconteceu? Enquanto aquele homem estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos para os céus e ele viu Jesus de pé. Irmãos, na maioria das vezes que essa cena do pai e o filho assentados, toda vez que você vê o pai e o filho junto, na maioria das vezes a Bíblia relata nas visões que eles estão assentados no trono. Mas naquele dia, por causa desse homem,
Jesus se levantou e ficou de pé para receber ele. Jesus se levantou do trono para receber aquele homem. E enquanto ele era apedrejado, sabe o que ele fez? Ele orou e falou assim: Senhor, perdoe o pecado que eles estão cometendo. Não leve em conta esse pecado. Irmãos, que tipo de igreja nós estamos sendo? Irmãos, muitas vezes, sabe que tipo de pessoas nós somos hoje? Pessoas intolerantes. Ninguém pode falar nada para você que você já fica magoado. Ninguém pode falar nada para você que você já revida. Ninguém pode falar nada para você que você já fica furioso. Que tipo de igreja que nós estamos sendo? Esse homem estava morrendo e ele ainda teve forças para pedir para Deus não levar em conta o pecado das pessoas. Após acontecer isso, a perseguição estoura contra a igreja. E a Bíblia diz que por causa dessa perseguição, pessoas foram espalhadas por toda a terra. E aquilo que parecia uma vitória do diabo, na verdade, foi convertido em uma bênção para a igreja. Porque, querido, o que aconteceu? Quando veio a perseguição, como eles eram igrejas vivas, conforme eles foram se espalhando por toda aquela região, o evangelho ele foi propagado de uma maneira muito mais abrangente. Sabe o que Deus me ensinou aqui, querido? Primeiramente, você quer seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus? Fala para o seu irmão, você quer seguir a Jesus? Então se prepare para as pedradas. Quem quer levar pedrada aqui? Quer nada, mentira. Ah, você é mentiroso, quer levar pedrada, nada. Vou dar uma na sua testa agora, você vai gostar. Ninguém quer levar pedrada, irmão. Ninguém quer ser constrangido. Ninguém quer ser humilhado. É verdade ou mentira? Só que quando eu sigo a Jesus, eu tenho que estar preparado para as pedradas. Principalmente daqueles que não conhecem Ele. Ah, pastor, só fui para a igreja, agora lá no meu trabalho, é um tal de piadinha comigo. Ah, você é crente? Está dando dinheiro para o pastor? Você é crente? Pastor, só fui eu realmente entregar a minha vida para Jesus, que as pessoas começam a me desprezar. Irmão, a Bíblia diz: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Irmãos, quando você entregou a sua vida para Jesus, você perdeu a sua vida agora está escondida em Deus. Só que tem uma coisa: se você realmente for levar a sério a palavra, você nunca vai concordar com o pecado. Você nunca vai concordar com o que é errado. E outra coisa, se você realmente ama Jesus, você nunca vai ter vergonha dele. Vergonha de deixar claro para as pessoas que você serve a Deus, que você não faz aquilo, ou que você não faz mais algo que você fazia antes, ou porque você não vai fazer algo errado com as pessoas. Não é porque a sua religião não permite, não, mas é porque você teve um encontro com Jesus, e a partir de agora você vive para agradar a Ele. Você vive para agradar a Ele. As pessoas vão chamar você de palhaço. As pessoas vão chamar você de idiota. As pessoas vão achar que você é um otário, por você muitas vezes não revidar contra os outros. Mas você vai dizer: eu não faço isso porque eu sou bom. Não, porque eu não sou bom, eu sou mau. Porque se eu desse vazão, se eu desse lugar à minha vontade da carne, eu acabava com alguém, eu dava um soco, eu brigava, eu discutia. Não, eu não faço isso porque eu sou melhor que você, não. Eu faço isso porque eu descobri que alguém teve coragem de morrer por mim. E o mínimo que eu tenho que fazer hoje é viver para Ele. O mínimo que eu tenho que fazer hoje é viver para Ele. Eu não faço isso por causa da Iafade, não. Eu faço isso por causa de Jesus. Irmãos, aquele homem, ele foi apedrejado. Eu falei já uma vez, vou falar mais uma vez. Sabe uma oração que eu tenho feito? Senhor, eu quero ter um coração que não se ofende. Irmãos, hoje em dia as pessoas se ofendem com tudo.
E na maioria das vezes a gente se ofende no ambiente familiar. É verdade ou não é? O marido não pode falar nada. A esposa não pode falar nada. O pai não pode falar nada. O filho não pode falar nada, que vira aquele ouriço. Sabe o que é ouriço? Quem está vivo aqui? Graças a Deus. Sabe o que é ouriço? Aquele bicho cheio de espinho. Ele não é violento, você sabia? Ele não é. Ele é um bichinho que não é violento. Aquilo é só o quê? Uma defesa. Irmãos, tem gente que vive armado. Você olha um pouquinho para o irmão, que isso, irmão? Que igreja que você é? A igreja do Estado Islâmico? O que é isso? Você é a igreja de Jesus? A Bíblia diz que Deus é amor. Que igreja é essa? Ah não, se pisar no meu calo, pastor, eu rodo a baiana. Roda mesmo. Roda até você cair lá no inferno. Você está rindo? Eu estou falando sério. Não. Pastor, realmente eu não tenho sangue de barato, mas eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida. E eu não vou deixar nada e ninguém roubar a minha bênção. Eu quero um coração que não se ofende. Porque a coisa mais fácil que tem é você ser ofendido no dia a dia. Ou às vezes você se sentir ofendido, mesmo que a pessoa não tenha feito aquilo com intenção. Mesmo que às vezes a pessoa não fez por mal, mas você, como tem um coração aberto para aquilo que não é de Deus, um coração dodói, não pode falar nada, não pode fazer nada, você já se ofende, você já se pede, já fica endemoniado. Que isso, pastor? Está amarrado aqui, não tem demônio não. Ah, então é o Espírito Santo que faz você virar um animal. Quando alguém contraria você, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Uma coisa que eu estava aprendendo essa semana: o Espírito Santo é um espírito de santidade. É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não ter, sabe, um desejo de se purificar todos os dias. É impossível, irmão. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Você quer andar com Cristo? Você quer viver a verdade e falar a verdade? Porque isso é muito importante. Não queira falar uma verdade que você não vive. Não queira falar uma verdade que você não vive. Pelo contrário, nós temos que conquistar o direito de falar a verdade para as pessoas. Vou falar de novo. Nós temos que conquistar o direito de falar a verdade para as pessoas. Imagine eu querer falar alguma coisa para minha esposa e ela olha para mim e fala: ah, muito você sem vergonha, rapaz. Você está falando isso aí, mas você não faz nada disso. Você tem que conquistar o direito de falar a verdade para os outros. Primeira coisa que eu vejo: se eu quero andar com Jesus e viver a verdade, eu tenho que estar preparado para as pedradas. O mundo odeia quem ama Jesus. O mundo é inimigo de quem é amigo de Jesus. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo e do pecado. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós colocamos Jesus no controle, quando nós entregamos o controle para Ele e deixamos Ele dirigir os nossos passos. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com a minha paternidade? Que quando você vive uma vida com Deus, tudo é bom. Lembra daquela mulher, a Sulamita, que o filho morreu e ela foi até o profeta? O marido pergunta para ela: e aí, onde você vai? Não, eu vou até o profeta. Mas está tudo bem? O que ela disse? Vai tudo bem. Os servos perguntaram: e aí? Ela disse que vai tudo bem. Encontrou com o auxiliar do profeta: vai tudo bem. Quando ela chegou diante do profeta, ela revelou o que estava acontecendo. Mas você não vê aquela mulher, irmãos, murmurando, reclamando em nenhum momento. Houve a perseguição. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós que vivemos a palavra, nós andamos e vivemos pelo propósito de Deus.
Tudo que acontece na sua vida e na minha tem um propósito de Deus. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o inimigo ache que é uma derrota para você, irmãos, Deus converte as nossas derrotas em vitórias para a nossa vida. Ainda que a gente ache que aquilo é uma derrota, Deus converte a derrota em aprendizado e em vitória na nossa vida. Olha o que aconteceu. Veio a perseguição, mataram Estevão, a igreja ficou lamentando por muitos dias. Mas olha o que diz. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos, pregaram a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha o que aconteceu. Por causa da perseguição, Filipe foi parar em Samaria. Mas quando ele chega em Samaria, você não vê Filipe murmurando, reclamando, se queixando, se fazendo de vítima, se fazendo de dodói. Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu fui parar, eu tive que sair fugido de casa, porque veio a perseguição, deixei tudo, eu perdi tudo. Filipe não fala que ele perdeu tudo, porque ele vivia uma vida no Evangelho, e quem vive uma vida no Evangelho sabe que a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você não tem mais nada, você é dele, a sua casa é dele, tudo que é seu é dele. Tudo é do Senhor. Eu não tenho nada, irmão, tudo é de Jesus. A minha vida é do Mestre, a minha esposa é do Mestre, os meus filhos são do Mestre Jesus. Tudo que é meu é dele, eu não tenho mais nada. Você não vê ele reclamando. Por que aconteceu isso comigo? Na verdade, irmão, nós temos que parar de perguntar por quê e começar a buscar em Deus para quê. Não é por que aconteceu, mas qual foi, por que aconteceu, qual é o propósito que Deus tem. Filipe já foi entendendo, ele já foi, irmãos, entenda bem, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, e isso aqui Deus está falando agora no culto da noite. Sabe, às vezes a gente perde muito tempo lamentando perdas. A gente perde muito tempo lamentando derrotas, lamentando frustrações. Você se frustrou, você perdeu algo, você foi ferido, você foi machucado. Amém. Você vai continuar chorando por isso, você vai continuar lamentando por isso, ou você vai se levantar e dizer: Deus, qual que é o teu propósito no meio de tudo isso? Porque eu quero viver o propósito do Senhor. Eu quero entender o propósito do Senhor. Ele já foi logo entendendo o propósito. Não. Se Deus permitiu eu chegar aqui, há um propósito. E ele começa a anunciar Jesus para as pessoas. As pessoas começam a ouvir, começam a receber, começam a crer. E pessoas começam a ser curadas, pessoas começam a ser libertas, demônios vão sendo expulsos. E aquela cidade, a partir do momento que Filipe chega nela, sabe o que acontece? Versículo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quando Filipe chega naquela cidade, movido pela perseguição, mas ele entende que há um propósito pelo qual ele deve estar ali, ele começa a buscar em Deus o direcionamento, a direção, começa a buscar a Deus, o que Deus quer fazer, qual é a tua vontade, qual é o teu querer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, eu estou disponível para fazer o que o Senhor quer. Deus começa a usar ele de forma tremenda. E aquela cidade passa a ter alegria. Irmãos, lembra que eu falei que nós somos a igreja, uma igreja viva? Irmãos, aonde você vai, aonde você estiver, o ambiente em que você está, a começar pela tua casa. O que adianta a gente ficar aqui chorando, pulando, sorrindo, adorando? O que adianta você dizer que aqui está tão gostoso, mas quando você chega em casa, não tem nada disso aqui?
o primeiro lugar que tem que ser transformado, o primeiro lugar, o primeiro ambiente que tem que ser transformado através do que há dentro de você é a sua casa. Irmãos, aonde você for, você é uma igreja viva. Eu gostei disso. Você é uma igreja viva. Aonde você for, você está carregando o Espírito da alegria. É o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito da alegria. O óleo da alegria está sobre você. O dono da alegria está dentro de você, é Jesus. Aonde você chega, você vai transformar aquele ambiente. Filipe entrou em Samaria, ele deu uma resposta muito rápida, irmão. Ele foi muito rápido para entender o que Deus estava querendo. Às vezes, sabe por que você anda patinando muito na sua vida? Sabe que tem muitas coisas que demoram para acontecer na sua vida? Porque você demora muito para responder o que Deus está fazendo. Deus fala, e o que você faz? Eu ouço. Mas tem que ouvir, mas depois tem que agir. Ele responde rápido e ele transforma aquele ambiente. Você sabe por quê? Que aonde eu for, eu tenho a obrigação de transformar o ambiente de tristeza para alegria, de dor para cura. Porque se eu tenho o Espírito Santo, a presença de Deus está comigo. Olha o que diz aqui, ó. Abra sua Bíblia, coloca na versão corrigida. Salmo, capítulo 16, versículo 11. Salmo 16, 11. Na versão Almeida, essa mesmo. Leiam comigo aqui todos juntos. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmão, se você está cheio da presença de Deus, você vai estar cheio de alegria, em nome de Jesus. Porque quem está cheio da presença de Deus, na presença de Deus há abundância de alegria. Irmãos, aonde você for, você vai transformar aquele ambiente num ambiente de alegria, um ambiente de vitória, um ambiente de esperança. Deus vai te colocar às vezes em lugares sem nenhuma esperança. Deus às vezes vai te colocar em lugares que você vai dizer: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Olha o cenário que isso aqui está, meu Deus do céu. Deus enviou você para lá para transformar aquele ambiente. Filipe fez que aquela cidade se tornasse cheia de alegria. Diga comigo bem alto: a minha casa será uma casa cheia de alegria, porque eu carrego a presença de Deus. Diga, olha para mim, diga comigo: meu trabalho vai ser um lugar cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. Diga, sabe por quê? Fala, sabe por quê? Porque eu carrego tudo isso dentro de mim. Você carrega a esperança dentro de você, a esperança é Jesus. Você carrega a cura dentro de você, a cura é Jesus. Você carrega o amor dentro de você, o amor é Jesus. Você carrega a alegria dentro de você, a alegria é Jesus. O ambiente tem que ser transformado, irmão. Ainda tem mais. Atos capítulo 8, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmãos, Filipe vai para Samaria e começa a pregar a palavra, e começa a transformar aquele ambiente. Pessoas começam a se converter. Havia lá o maior bruxo daquela cidade, era um tal chamado Simão Mágico. Esse homem,
ele era reconhecido desde das pessoas mais pobres aos mais ricos, dos mais simples aos mais cultos. E todos reconheciam que ele tinha um poder. Mas quando Filipe chega naquele lugar e começa a pregar, até o bruxo se converte. Irmão, chega a ser cômico, chega a ser engraçado algumas situações que eu já vivi como pastor. Gente que chegou para mim e falou assim: pastor Filipe, no final do culto, quando a pessoa faz assim, eu fico até Jesus me cobre, né? Pastor Filipe, final do culto, preciso falar com o senhor. Amém, glória a Deus. Pastor, ora por mim. Por quê, irmão? Entrou uma macumbeira lá no meu trabalho. Diz que ela põe até o nome na boca do sapo. Irmão, você está com medo de macumba? É, pastor, mas o pastor Jorge falou que macumba pega. Pega mesmo. Pega em casa vazia. Macumba pega. Pega em casa vazia. Se a casa está vazia, o mal vai entrar mesmo. Ou você não lembra? Por que o cachorro entrou na igreja? Olha para o seu irmão. Se tiver porta aberta, ele vai entrar. Não, fala para ele isso aí, pode falar, ué. Eu que estou mandando você falar. Fala, se tiver porta aberta, o bicho entra mesmo. Desconjuro, pastor, pode desconjuro, está amarrado, credo em cruz, sai de ré, não sai nada, não sai nada. Não tem nenhum poder isso aí que você está falando. O que tem poder é viver uma vida em santidade com Deus. Pastor, ora por mim. Pastor, na minha família tem gente que está no batuque. Ah, pastor, que tristeza. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que habita em você é mais forte do que qualquer deusinho dessa terra. Seu Deus é mais forte. E vou dizer mais, sabe esse Deus poderoso que a gente prega aqui? Ele é seu pai. Irmão, imagine você ter um pai, tipo o pai do Cris, já viu? Todo mundo odeia o Cris. Vocês estão rindo por quê, irmão? Vocês não conhecem o pai do Cris, hein? Hein? Ele fica assim. Hein? Imagine você ter um pai daquele, irmão. O camarada chega lá. Você está mexendo comigo, rapaz? Ô pai, vem aqui. Aí ele vem sem camisa assim. Irmão, você vai ter até medo. Oi, meu amigo, eu te amo. Irmão, eu tenho um pai poderoso. Só que tem uma coisa, né, irmão? Quem não deve, você quer andar errado, tem que ter medo mesmo. Na verdade, em vez de ter medo, você deveria se arrepender e se voltar para Deus. Querido, o maior bruxo daquela cidade se converte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem gente que vai até amarrar agora, mas não adianta amarrar. Não adianta. Não adianta amarrar, nem disfarçar. Não adianta nem amarrar. Deus vai colocar muita tranqueira no seu caminho. Amarrado, pastor? É. Porque você tem um remédio para curar essas pessoas. Pastor, mas quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É mesmo, vai aparecer cada uma daquele jeito. Mas se Deus tem colocado pessoas problemáticas no seu caminho, é porque Ele acredita que há algo precioso dentro de você para dar para elas. Ah, pastor, graças a Deus, minha vida é uma paz. Minha vida é uma paz, não acontece nada, é uma maravilha, irmão. Se Deus não tem coragem de colocar alguém no seu caminho, é porque Deus não confia em você. Se Deus não tem coragem de colocar alguém no seu caminho, é porque Deus não confia em você. Talvez Ele olhe para você e fale, ele é tão irresponsável com a vida dele, que eu não posso deixar nem ele cuidar de outra vida. Filipe vai para Samaria, e as pessoas vão se convertendo. Irmãos, eu tô preocupado com essa palavra aqui.
Porque se eu sou cristão realmente, autêntico, genuíno em Deus, se eu sou um filho genuíno de Deus e vivo uma vida de intimidade no secreto com o Pai, é impossível alguém conviver comigo e não se converter. Deu para entender ou não? Eu vou falar de novo. Você vê uma coisa? Imagine que você tem alguém aqui que é empresário. E você tem funcionários. Se você é um cristão de verdade, é impossível alguém ficar muito tempo perto de você e não se render a Jesus. Você que trabalha em algum lugar, é impossível, se você vive a palavra mesmo, e não tem medo de testemunhar o que Deus tem feito e o que Ele é na sua vida, é impossível alguém conviver com você muito tempo e não se apaixonar por esse Jesus que você serve. E aí a gente vai entender por que tem pessoas que caminham conosco há anos e não se convertem. É porque eles não estão vendo Jesus em você. É que o Jesus que você profere na sua fé é muito fraquinho. Não é esse Jesus poderoso. Porque um Jesus poderoso, você não precisa nem pregar muito não, irmão. Um pouquinho que você fala, é uma semente poderosa que entra rasgando no coração das pessoas. E que dá fruto. O bruxo se converteu. Não ore para Deus afastar as pessoas ruins do seu caminho. Ore para que Deus cada dia te encha mais do Espírito Santo. Para que você tenha autoridade espiritual para abençoar essas pessoas. Olha o que acontece. Versículo 14. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não conhece quem é o Espírito Santo, se você não entende quem Ele é e qual é a função dele, o propósito dele nessa terra, você ainda não vive uma vida na plenitude de Deus. Querido, semana que vem nós vamos ter uma conferência do Espírito Santo aqui. Irmãos, é poderoso. Quando Filipe começa a pregar o Evangelho para as pessoas, quando Filipe começa a pregar, as pessoas aceitam a Cristo, descem as águas, mas ainda está faltando algo. Os apóstolos de longe ficam sabendo da obra que Deus estava fazendo em Samaria através de Filipe. Irmãos, eu profetizo isso sobre a sua vida. Que se você realmente começar a se entregar a Deus de verdade, as maravilhas que Deus há de fazer na sua vida, na sua casa e em todos os lugares onde você passar, pessoas de longe vão saber disso em nome de Jesus. Pessoas de longe vão dizer: eu fiquei sabendo que aquela pessoa da nossa família que vivia na cachaça, que vivia nas drogas, que vivia na depressão, que vivia doente, ele não vive mais assim. O que aconteceu? Aconteceu que eu acreditei e deixei Deus fluir através da minha vida. E essa pessoa teve um encontro com Jesus e hoje ela é de Jesus. Irmãos, olhe para mim aqui. Sabe a coisa mais triste que pode acontecer? É as pessoas receberem más notícias de nós e não boas notícias. A Bíblia fala que os apóstolos ficaram sabendo boas notícias de Samaria. Irmãos, eu quero que a sua casa gere boas notícias para todos os outros seus familiares. Que as pessoas olhem em você e digam: poxa vida, mudou a vida dessa pessoa, não é mais a mesma. Eles vão lá e vão orar por eles para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado do Espírito Santo, se você ainda não fala em línguas, se você ainda não, pastor, ainda não tive esse revestimento do Espírito Santo, o Espírito Santo já está em você, porque ele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Mas se você ainda não foi revestido do Espírito Santo, não falte na semana que vem a conferência do Espírito Santo. Serão 3 dias e 4 ministrações diferentes. Ensinamento puro da palavra. Para você sair dessa conferência para viver uma intimidade real e poderosa com o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Depois que eles foram cheios. 18.
Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração. Mas, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Irmãos, sabe aquele homem, o ex-bruxo, Simão o mágico? Quando ele vê os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas sendo cheias do Espírito Santo, ele, que era um homem rico, ele vai lá e diz assim: quanto que é para eu ter esse dom? Para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias também? E Pedro repreende ele duramente. E ele, depois de ouvir toda aquela repreensão, ele pede oração e diz: ore por mim, para que nada disso que você falou aconteça comigo. Sabe o que Deus me mostra aqui? Uma igreja saudável é uma igreja que não tem medo de ser confrontada, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer estar numa igreja que, ainda que você esteja com entendimento errado, ou indo para um caminho errado, você não quer que ninguém te repreenda, querido, infelizmente você corre sério risco de ir para o inferno. Irmãos, eu já vou falar de mim aqui. Olha aqui para mim. Eu, pastor Felipe Rocha, eu peço a Deus, e eu tenho procurado estar perto de pessoas de Deus. Eu peço a Deus que, se em algum momento eu tiver com o entendimento errado de algo que Deus está mostrando, ou se em algum momento eu estiver saindo do caminho, que Deus use quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e onde Ele quiser, para me confrontar e me repreender. Porque eu prefiro ser repreendido do que ir com a minha alma para o inferno. Agora, irmãos, nós estamos numa geração hoje em dia que as pessoas, você não pode falar nada para as pessoas. E isso às vezes começa dentro de casa. Não pode falar nada. Tudo se ofende, tudo se revolta. Querido, olhe para mim aqui. Nenhum de nós aqui somos o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Irmãos, pode ser que às vezes você está caminhando para um abismo e não está vendo. Deus vai ter que usar alguém para repreender, para te mostrar. É claro, muitas vezes não é o que se fala, mas do jeito que fala. Mas a verdade é uma só. Ninguém gosta de ser repreendido, gosta? Você gosta de ser repreendido? Ah, pastor, meu sonho é acordar todo dia e levar uma bronca. Ah, eu já acordo, olho para o meu marido, ele... ai, glória a Deus, agora meu dia vai ser maravilhoso. Você é doido? Você gosta de ser repreendido no trabalho? Ah, pastor, o dia que meu patrão não me chama atenção, eu não fico em paz. Eu vou orar na sua cabeça, você está doido da cabeça. Irmão, ninguém gosta de ser repreendido. Diga comigo, ninguém gosta de ser repreendido. Mas às vezes, a repreensão é necessária para livrar-o do pior. Irmãos, Pedro, eu fico bobo de ver, o homem tinha acabado de se converter. Novo convertido. Ele fez um negócio errado, o Pedro falou: está tudo errado isso aí. Não é assim não. Não, as bênçãos de Deus não são compradas. Está errado. Irmãos, é sério isso. Irmãos, eu oro para que a FAD seja uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja realmente cheia de sabedoria. E não é o pastor não, porque às vezes tem coisas que eu não vejo, mas às vezes você vai ver, e se você é de Deus, você vai chamar a pessoa: querido, vem cá. Eu percebi que você fez isso assim, olha, eu não sou perfeito, eu também tenho defeitos, mas eu tenho aprendido com o meu pastor que, se eu quero o bem das pessoas, eu não posso deixar de mostrar a verdade para elas. Olha,
esse comportamento que você teve não está de acordo com a palavra. Deixa eu orar por você. Ah, pastor, mas se a pessoa não aceitar, aí é ela com Deus, irmão. Mas a pior coisa do mundo é você ver alguém caminhando para o abismo e não falar e essa pessoa cair no abismo. A Bíblia diz que se você vê alguém pecando e não denunciar aquilo, e não for até ela e confrontar ela, o sangue daquela vida vai estar nas suas mãos. Hoje em dia, irmão, o pai que não pode mais repreender o filho. E vai ter casos, às vezes, que o filho vai repreender o pai. Não, mas tem que honrar o pai e a mãe. Tem que honrar. Mas com amor, eu posso mostrar a verdade. Irmãos, eu quero que o meu filho seja cheio do Espírito Santo, a ponto de que se ele vê algo errado em mim, eu tenho a humildade dele mostrar na palavra e eu dizer, ore por mim, meu filho. Nós temos que ser humildes, queridos. Humilde para reconhecer quando erramos. E humilde para confrontar o que está errado. Eu vou dizer para você, tem coisas na sua vida que só vai mudar o dia que você tiver coragem de expor isso para alguém de Deus. Não, pastor. Tem coisa na minha vida que é só eu, é verdade. Só que só tem um problema. Se só ficar em você, nas suas mãos para resolver, já tivesse resolvido, então tudo bem. Agora, se a situação não resolveu e cada dia está de mal a pior, quer dizer que você não tem autoridade para resolver isso. E se você não tem, você tem que ser humilde para estar diante de alguém que tenha. De chegar e dizer, eu não tenho autoridade. Olha, eu já tentei resolver isso de todas as formas e não consegui. Mas eu sou humilde para reconhecer que você é de Deus e eu peço, me ajude. Irmãos, está aqui a minha esposa. Nós temos uma paternidade sobre a nossa vida. Pastor Leandro Barreto, pastora Érica Barreto. A Poema é uma igreja diferente da IAFAD. Tem coisas semelhantes, mas na maioria das vezes é uma igreja diferente, porque é uma parte do corpo de Cristo diferente da nossa e que atinge pessoas que talvez nós não atingimos, mas que juntos formamos o corpo de Cristo. Eu falo para minha esposa, bem, se você vê qualquer coisa errada em mim e que você percebe que eu estou endurecendo o coração para não aceitar o confronto seu, você pode pegar o meu telefone e ligar para o meu pastor agora. Pode ligar para o meu pastor agora e dizer, pastor, vem aqui que o Felipe Rocha está ficando louco. Está doido, está maluco, está rasgando a Bíblia, virou um falso profeta, prega no altar, mas em casa faz tudo diferente. Irmãos, eu dou autoridade para ela para fazer isso. Você sabe por que eu dou essa autoridade para ela? Porque eu não quero meu casamento destruído. Eu quero meu casamento abençoado. Aí você diz, não, lá em casa não, pastor. Lá em casa, se não resolver, não resolve, mas vai ficar lá. Tá bom. Mas aí depois você vem orar para mim. Pastor, pediu a carta de divórcio. Pastor, meu marido me traiu. Minha esposa me traiu. Pastor, quando eu fui ver, meu casamento acabou. Eu vou dizer uma coisa para você, com muita tristeza eu vou dizer isso. Eu já vi casais, que eu até fiz o casamento deles, que entraram em crise e não tiveram humildade para me procurar. Eu vou até tirar essa, para você não pensar que eu estou achando que eu sou o rei da cocada preta, branca, caramelo. Não tiveram humildade para chamar o homem de Deus, seja eu, que sou falho, mas vivo uma vida em Deus. Ou chamar qualquer outro homem de Deus, não chamaram. E hoje o casamento foi destruído. Hoje o marido já está até com outra. E eu fiz o casamento deles. Quando Simão, irmãos, o mágico, distorceu a palavra, Pedro foi lá, opa, não é assim não, está errado isso aí. Se você acha que você pode comprar as coisas de Deus com dinheiro, você está errado. Esse dinheiro aí vai ser para perdição sua, hein? Se arrepende, ora a Deus, para você não cair condenação sobre você. Aí o homem foi humilde. Por favor, ore para mim para que nada disso aconteça. Eu entendi errado. Nós precisamos de mais humildade, queridos. Jesus disse, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu fico bobo de ver. Duas coisas eu tenho que falar hoje para os casais aqui. A primeira, a minha mãe estava lendo um livro
que 31 qualidades para uma mulher inesquecível. Eu mandei para vários de vocês, não mandei? Mandei ou não mandei? Irmãos, é um absurdo eu mandar uma mensagem para você, mulher, e o seu marido começar a usar isso para te oprimir, para te condenar. Tá vendo? É assim que você tem que ser. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas qualidades de uma mulher inesquecível, baseada no livro de Ruth, deixa eu falar uma coisa para você. Se a mulher tem que ser inesquecível, o marido tem que ser maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquelas qualidades que nós enviamos para vocês, eu enviei para os homens também, para que vocês entendessem que se a Bíblia direciona a mulher para ser dessa forma, o homem que é o cabeça tem que ser muito mais. Quem é casado aqui? Você que é, cadê os maridos? Levante a mão. Você tem que orar mais que a sua esposa. Porque a Bíblia olha para você e diz que você é sacerdote da casa. Você já pensou um sacerdote que não ora? É igual um cachorro que não late, já viu? Já imaginou um cachorro mudo? O ladrão chega e ele fica lá. O sacerdote que não ora, irmão, é igual um policial sem autoridade. É igual um médico que não sabe cuidar do paciente. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu nunca, minha mãe enviou essa mensagem para eu e para a Luana. Eu nunca peguei essa mensagem e disse, aí, tá vendo? É assim que você tem que ser. Porque eu não sou doido. Eu conheço a mulher que eu tenho, ela conhece a palavra. Ela fala, se eu tenho que ser assim, imagine você, hein? Eu já ia tomar na minha cabeça, irmão. Se a mulher tem que ser inesquecível, o homem tem que ser maravilhoso. Você é o cabeça, sacerdote da casa, você tem que dar exemplo. Pelo amor de Deus, irmãos. O casal tem que andar junto. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Irmão, não trabalhe para o diabo, ele já tem um monte de demônio. O diabo não precisa de mais ajudante. Não trabalhe para Satanás, não fique acusando os outros. Pelo amor de Deus. E vou dizer mais. Se você tem uma mulher temente a Deus, que está com fome de Deus, de buscar a Deus, irmãos, agradeça a Deus. É melhor ter uma mulher orando do que uma mulher brigando. Se você tem um marido que está com fome de Deus, com sede de Deus, pastor, meu marido parece estar fanático, só pensa em Jesus, só fala de Jesus, só lê a Bíblia. Meu Deus, esse homem está doido. Entenda, eu compreendo que nós temos responsabilidades espirituais e também familiares. Eu tenho que ter tempo para minha esposa, eu tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo até para cuidar da minha saúde. Mas, irmão, se você tem um marido que está com fome de Deus, com sede de Deus, agradeça a Deus. Pior se ele fosse um bebum, um drogado, um espancador. Tem mulheres nessa igreja chorando porque os maridos não querem saber nada com Deus. Se você tem um marido que quer Deus, louve a Deus. Pelo contrário, se ele está queimando, coloque mais lenha no fogo dele. Vamos orar junto, bem. Vamos ler a Bíblia junto. Porque eu não quero que isso nunca acabe. Mas parece que a gente só acorda quando acontece uma desgraça. Quando acontece um problema, aí a gente acorda. O casal deveria um apoiar o outro. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Claro, tem que ter tempo com os filhos, tem que ter tempo com a família, tem. Mas que nada e ninguém substitua a prioridade que é Cristo em nossas vidas. Não deixe nada substituir Jesus. Amém, queridos? Para terminar, versículo 26. Depois de tudo aquilo que Deus estava usando Filipe em Samaria, olha o que a Bíblia diz, versículo 26. E um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, diga estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado dos tesouros da Candace, rainha dos etíopes.
Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu a Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Irmãos, imagine essa cena. Por causa da perseguição, Filipe, por causa de algo ruim que aconteceu, Filipe sai de Jerusalém e vai para Samaria. Naquela época, os samaritanos não se davam com os judeus. Mas ele vai para um lugar onde ele não ia ser bem recebido. Mas ele entende o propósito e começa a deixar Deus cumprir a vontade dele naquele lugar. Milagres acontecem. O bruxo se converte, a cidade fica cheia de alegria. No auge de tudo aquilo, o anjo de Deus vem e chega para Filipe e fala: agora você vai sair daqui, onde está bombando, onde tudo está dando certo, e vai lá para uma estrada deserta. Irmãos, Filipe era disponível, disposto e flexível. Repita isso comigo: disponível, disposto e flexível. Irmãos, tem muita gente que diz que é disponível. Como que é uma pessoa disponível? Pastor Filipe, estamos aí, hein? Estamos juntos, misturado. Conta comigo, hein? Estou aí. Se precisar de mim, estou aqui. Se espirrar, saúde. Beleza, você está disponível. Aí o pastor chega para você, ou alguma pessoa que você diz que está disponível para ela: então eu vou precisar de você para fazer isso. Ah, pastor, logo nesse dia não vai dar. Não, tudo bem, outro dia a gente faz. Vem uma outra oportunidade. E aí, irmão? Ah, pastor, o diabo está furioso, né? Toda vez que o senhor me chama para fazer alguma coisa, nunca dá. Eu acho que na hora o diabo está ali e fica fazendo: Eu? Não me põe nessa aí não, meu irmão. Eu estou te pedindo? Irmão, o diabo é um derrotado. Se o diabo me impede, vai doer, mas eu vou falar. Se o diabo está me impedindo, é porque eu estou mais derrotado que ele. Eu preciso buscar esse Jesus que é vencedor na minha vida. A pessoa que está disponível é aquela que diz que, estou aí se precisar. Mas ela está disponível, mas não está disposta. Porque o disponível é aquele que fica sentado aí dizendo: se precisar eu estou aqui. Mas o disposto é aquele que quando alguém diz vamos, ele diz vamos. Ele era um homem disponível para Deus, mas ele também era disposto. Uma pessoa disposta é aquela que quando chegar a hora, ela não vai se esconder. Ela vai dizer: é agora, Deus, amém, eis-me aqui, Senhor. Uma pessoa disposta é uma pessoa que não vai ter medo de se lançar quando Deus estiver enviando ela.
ser disponível não adianta nada. Não adianta você dizer para mim que Deus pode contar com você, se quando chega a hora você não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Você não está disposto a se envolver dentro do propósito de Deus. Só que o melhor não é isso. Ele era disponível, disposto, e ele era flexível. Irmãos, imagine um homem que sai fugido por causa da perseguição. Em Samaria, ele fica conhecido. Quem era conhecido antes de Filipe? O Simão o Mágico. Quem é conhecido agora? Filipe o Evangelista. Homem de Deus. Ele ora, o povo é curado. Ele está sendo exposto. Está recebendo uma recompensa pública. Aí vem Deus e fala para ele, ó, deixa tudo isso aí e vai lá para a estrada deserta. Por quê? Deus fez ele sair de tudo aquilo, por quê? Deus fez ele sair de cena, por quê? Por causa de uma alma. Por causa de uma pessoa. Deus fez ele deixar tudo aquilo e ir até aquele etíope. Irmãos, o meu avô e o avô do meu irmão era jardineiro. O primeiro cristão que eu saiba da minha família foi o meu avô. Já está com Cristo. O meu avô, às vezes a gente ia passear com ele. Às vezes até no sítio que a minha tia trabalha até hoje. E tinha aquele bambuzal que fala. Bambuzal, onde tem um monte de bambu. As professoras de português de plantão, bambuzal. Bambuzal. Quem está vivo, diga amém, pelo amor de Deus. É o bambuzal. Aí fala, depois o pastor fala tudo errado, né? É bambuzal ou não é? O meu avô, na nossa cidade, é uma cidade que tem muito verde, é serra. O meu avô, ele falava assim, tá vendo? Ó? Olha que coisa linda. E aqui, até aqui no Parque da Cidade tem isso. No Parque da Cidade tem. Você chega lá, tem aqueles bambus assim que vão entortando, e não quebra. E o meu avô falava assim, tá vendo? Ô vô, mas por que não quebra? Aí ele falava assim, porque quando o vento bate, eles se dobram. Irmão, quando o vento de Deus vem, eu tenho que me dobrar. Porque quem não se dobra, se quebra. Quem não se dobra, se quebra. E talvez essa é a razão, porque tem tanta gente quebrada dentro da igreja. E não é porque o diabo é forte, não, porque o diabo é um derrotado. É porque você não é flexível. Porque quando você se dobra, não, eu sempre estou certo, é do meu jeito, tem que ser assim, você vai se quebrar. E eu oro a Deus que você se quebre, em nome de Jesus. Está amarrado? Não, eu oro, se você não quer se dobrar, é melhor você se quebrar aqui do que ir para o inferno. Eu oro a Deus que se você não quer se dobrar, que se quebre. Eu oro para que o mundo caia em cima da sua vida, que você só tem o secreto para ir orar. Que isso, pastor louco? Não, eu te amo. Quando eu chegar no céu, eu quero ver você lá. Quem não se dobra, se quebra. Bem-aventurados os flexíveis, porque eles não vão ser quebrados. Eu antigamente orava isso, eu ficava orando assim, me quebra, Senhor. Eu achava que eu achava que eu estava maravilhoso. Me quebra, Senhor. Até o dia que o meu pastor falou, você não tem que ficar falando, você quer Deus te quebrar, não. Quebrar dói. Eu não quero ser quebrado, não, irmão. Eu quero ter um coração quebrantado. Quebrantado. Que quando Deus falar comigo, amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, se você é a pessoa que Deus fala e se endurece, quando o vento vem, ou você se dobra, ou você se quebra. Irmão, Filipe vai para a estrada deserta, você não vê ele reclamando. Tem gente que só quer ficar em exposição. Irmãos, a pior coisa do mundo é você querer aparecer quando Deus quer te esconder. Mas uma coisa eu já aprendi: quanto mais eu vou para o secreto, quanto mais eu vou me esconder em Deus, mais Deus vai querer me revelar, mais Deus vai querer me enviar. Ele chega lá, o etíope está lendo. Você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou ler se ninguém me explicar?
Deus enviou ele para trazer luz sobre aquele homem. Queridos, em nome de Jesus, entendo o que Deus está fazendo na IAFAD e em muitos outros lugares desse mundo eu tenho visto. Deus está querendo levantar uma igreja, uma noiva gloriosa, uma noiva que quando o vento de Deus soprar, ela vai se render, quando o rio de Deus chegar, ela vai se entregar. Deus quer enviar você para levar luz para aqueles que estão em trevas. Ele vai. Como que eu vou saber se ninguém me explicar? Ele entra na carruagem, explica para ele. Daqui a pouco, irmãos, eles estão passando perto de um rio. O etíope fala assim: ué, aqui tem água, o que impede eu de ser batizado? Ué, se você crê de todo o coração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para a carruagem. Desceram, Filipe batiza ele. Irmãos, eu fico impressionado com a resposta rápida que Filipe dá, mas eu fico mais ainda com a resposta do etíope. O Filipe prega um pouquinho para ele, e aquele homem já sabe o que ele quer Jesus, ele quer descer as águas, ele quer viver para Deus. Irmão, tem gente aqui nessa igreja, e talvez tem pessoas que vão me ouvir através dessa pregação, que Deus fala, e a pessoa nunca acorda, a pessoa nunca desperta, a pessoa nunca abre o coração. Está há anos dentro da igreja e a vida não muda, não ganha ninguém da família para Jesus. Se dependesse dela, a família ia tudo queimar no fogo do inferno, porque você é um crente de mentira, você é um falso cristão, que vem para a igreja, ouve, e não adianta nada, porque você ouve, mas não é humilde para receber, e para deixar a palavra de Deus trabalhar no teu caráter. Você acha que isso aqui, de ter a igreja cheia aqui hoje, isso aqui que me anima? O que me anima é ver uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de quebrantamento, pessoas que estejam com o coração disponível, disposto e flexível para a vontade de Deus. O que mais existe hoje no Brasil é a igreja cheia de pessoas vazias, pessoas que não querem compromisso com Deus, pessoas que não querem santidade. Até quando? Até quando Deus vai ficar falando e você não muda? Até quando? Vai chegar um dia, está escrito isso na Bíblia, que a pessoa que muitas vezes é repreendida e endurece a cerviz, ela virá a destruição sobre ela sem que haja cura. Está em Provérbios isso. Irmãos, eu tenho um sonho. Em nome de Jesus, Deus vai realizar esse sonho. Eu tenho um sonho de um dia você me ligar, ou ligar para algum líder dessa igreja, e dizer assim: Pastor Felipe, oi querido, pastor, eu vim aqui fazer uma visita aqui no Nordeste. Ô glória, lembra de mim quando entrar no paraíso. Pastor, eu vim aqui, encontrei um amigo meu de infância, encontrei um parente meu, comecei a pregar Jesus para ele. Pastor, eu estou aqui na praia agora, eu preguei umas horas de Jesus para ele. O pastor, o cidadão quer entregar a vida para Jesus, quer descer as águas. Irmão, joga esse cara no mar agora, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, olhe para mim, Deus está desconstruindo esse modelo de igreja que o homem criou. Ah, pastor, preguei Jesus para ele agora. Falei para ele, daqui a 30 dias você vai passar por um curso, e aí você vai ser batizado. Eu não sou contra preparar as pessoas para o batismo. Nós aqui fazemos isso. Mas nós estamos vivendo um tempo em que as trevas têm cada dia aumentado mais no meio da humanidade. E que não vai dar tempo. Irmãos, em nome de Jesus, sabe o meu sonho? É você viver experiências como eu já vivi algumas. De uma irmã me chamar de outro ministério que eu fui pastor. Pastor, só pode ir no Hospital Santos Dumont. Minha irmã, o médico desenganou ela, disse que ela tem poucas horas de vida. O câncer tomou todo o corpo dela. Uma família muito religiosa. Eu cheguei lá e falei: querida,
Eu quero entrar lá no quarto, na UTI. Mas eu queria entrar só eu e você. Amém. Entra lá. Falei, irmã, eu creio que Deus é poderoso para curar ela. Mas o principal é a salvação dela. E como é o nome dela? O nome é tal. Eu fui lá no ouvidinho dela, falei, querida, aqui o meu nome é Felipe Rocha, eu sou pastor. Eu sou amigo da sua irmã. Eu vim aqui falar de Jesus para você, que Jesus te ama, que Ele morreu por você na cruz. E só através dele, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que se você se arrepender dos seus pecados agora, reconhecer que você é uma pecadora, e se você quiser e abrir o coração, Jesus vai entrar e Ele não será apenas teu Senhor, mas Salvador. Eu vou orar por você. E eu fiz uma pergunta, ela está toda entubada. Eu falei assim, você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador? Você reconhece que você é uma pecadora e requer Jesus para a sua vida? Que você faça alguma coisa. Na hora, escorreu uma lágrima assim. Eu falei, glória a Deus. Jesus, eu apresento a vida dessa tua filha agora, Jesus. Jesus, recebe ela nos teus braços agora. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar esse câncer, mas maior é a vida eterna. Recebe ela nos teus braços agora, Jesus. Pessoa de bem de vida, rica aqui da cidade. Irmãos, eu despedi dela, da irmã. Eu peguei o carro, dei a volta no quarteirão. Quando eu entrei na avenida, a irmã dela liga e fala, pastor, minha irmã acabou de morrer. Sabe o que eu quero? O meu sonho é você talvez estar andando na estrada e de repente lá na frente você vê um acidente. E de repente você vê alguém lá. E talvez até pessoas estão tentando ajudar. E você para tentar ajudar e vê que a pessoa está lá talvez morrendo. E você chega e fala, olha, eu sei que você está quase perdendo a sua vida, mas eu venho anunciar a você que Jesus Cristo, Ele te ama e Ele te chama. Recebe Ele como teu Salvador agora. Pastor, como que uma pessoa, num minuto daquele ali, ela vai receber? Recebe, meu irmão. O ladrão na cruz estava lá morrendo. Ele virou para Jesus e falou, lembra de mim quando você entrar lá no paraíso. Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo. Deus está buscando uma igreja que tem coragem de quebrar o protocolo, de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. A Bíblia diz, na versão da Bíblia Mensagem, Mateus 22, 14, pode colocar na NVI, fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas na versão da Bíblia Mensagem diz assim, é isso que quero dizer quando afirmo, muitos são convidados, mas poucos participam. Deus está convidando todos nós para viver uma vida de intimidade com Ele, mas nem todos querem viver isso. Só que você se engana se a minha intimidade com Deus é um bem apenas para eu mesmo. Pelo contrário, a minha intimidade com Deus vai gerar vida para todas as pessoas que estiverem em minha volta. Querido, Deus falou uma coisa para você. Do jeito que o mundo está perdido, a não ser que você tenha uma vida de oração, de jejum, de santidade, de ler a palavra e meditar na palavra, você vai se corromper. Só de você vir aqui não é suficiente. Só de você vir aqui não quer dizer que você vai ser salvo. Querido, Jesus está voltando. Amado, Jesus está voltando. Você não está entendendo isso? É real, não é mentira. Jesus vai voltar e vai levar a igreja dele. Será que tem gente que está dentro da igreja e não acredita que Jesus vai voltar? Se você não acredita na volta de Cristo, você não acredita em Cristo. E se você vive uma vida como se Jesus nunca fosse voltar, talvez a volta dele para você está mais perto que você possa imaginar. E depois que você morrer, o que vai acontecer? Ah, pastor, eu acho que não acontece nada.
não paga para ver. Não paga para ver. Que ao fechar os olhos não vai ter mais nada. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, queridos. E posso falar uma coisa para você? Sexta-feira a gente estava orando aqui. E eu comecei a chorar e dizer: Jesus, volta logo. Volta logo, porque eu não aguento mais ver esse mundo do jeito que ele está. Mas ele só vai voltar, querido, quando todos tiverem a oportunidade de ouvir a palavra. Mas ele vai voltar. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero que você abra o seu coração para Deus agora. E se Jesus voltasse hoje para você? E se Jesus voltasse hoje para você? Será que você teria que se acertar antes com alguém? Será que você teria que se acertar antes com Ele? Não é nada de religião que eu estou falando, não é nada de igreja evangélica, não. Estou falando de Jesus. Feche seus olhos, querido. Você tem a oportunidade agora de abrir o teu coração, de confessar os seus pecados, de pedir perdão para Deus, de perdoar quem te ofendeu, de perdoar quem te machucou. Você tem a oportunidade agora de deixar Jesus lavar o teu coração. Não deixe nada e ninguém te privar da graça de Deus nesse momento. Feche os olhos, comece a falar com Deus. Após essa oração, vamos participar da ceia. Vai falando com Deus em nome de Jesus. Querido, para de viver uma vida dupla. Pare de viver uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, fora é outra. Pare de viver uma vida dupla. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não está te enxergando? Querido, misericórdia. Você tem que ser luz no meio das trevas e não trevas no meio das trevas. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Deus vai pedir conta de cada etíope, de cada eunuco, de cada Simão que Deus colocar no teu caminho e você não deixar Deus te fluir através de você para levar luz para eles. Deus vai pedir conta das almas que Ele tem colocado no teu caminho. Deus vai pedir conta a você, pai, dos seus filhos, da sua família. Você tem que refletir Cristo para eles. Vai falando com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus. Peça perdão. Peça perdão das vezes que você endureceu o coração. Peça perdão das vezes que você foi quebrado, porque você foi rebelde, porque você não foi humilde, porque você não ouviu quem Deus mandou falar com você. Peça perdão a Deus em nome de Jesus. Peça perdão a Deus em nome de Jesus. Peça perdão a Deus. Oh Senhor, me perdoe das vezes que eu endureci o meu coração, das vezes que eu não dei ouvido para a tua palavra. O Senhor me avisou, o Senhor me notificou, o Senhor me alertou, o Senhor usou pessoas da igreja, da minha família, usou até pessoas ímpias para me alertar. Eu não dei ouvido e por isso eu me quebrei. Eu não quero mais ser quebrado, eu quero ter um coração quebrantado. Oh, aleluia, aleluia. Receba o pão, receba o cálice agora em nome de Jesus. Receba o pão, receba o cálice agora em nome de Jesus. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que passei em adoração.
Jesus, meu tudo, Jesus, meu eu, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural, quero transbordar. Vinho novo. 1000 graus. Nós vamos trazer o som do céu, Brasil.